Este é o maior museu de aviação do mundo, o Museu do Ar e do Espaço de Le Bourget. Ele é considerado aí no nível do Museu de Washington e outros museus como o de Hendon. Porém, ele é um museu não só da aviação, mas da conquista do espaço. Lá você vê o topo do foguete Ariane. Hoje, a nossa visita é aqui em Le Bourget. Vamos lá. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje a nossa visita é aqui em Paris, no Le Bourget Aeroporto, que também tem um museu do ar e do espaço. Vai ser uma visita muito interessante. O Museu Aeroespacial Le Bourget, oficialmente conhecido como Museu do Ar e do Espaço, é um dos mais antigos e prestigiados museus dedicados à aviação e à conquista espacial no mundo. Ele fica localizado no aeroporto de Le Bourget, a cerca de 10 quilômetros ao norte de Paris, na França, e é um destino imperdível para entusiastas da aviação e curiosos específicos na história das conquistas e das batalhas aéreas e a conquista do espaço. O museu, logo na entrada, ele já nos impressiona pela sua arquitetura. Se vocês observarem o estilo bem característico dos anos 20 e 30, inclusive no relógio, olha o relógio interessante que tem o Rio de Janeiro ainda como ponto de referência no Brasil, porque o Rio, quando o aeroporto foi construído, era a capital do Brasil. Então ele tem esse estilo art déco muito interessante. E de cara a gente já vê também os grandes aviões da Primeira Guerra Mundial. Vai ser uma visita muito interessante. Vamos lá. Vou pegar a fila aqui, o ingresso custa 17 euros para visitar o Le Bourget. Fundado em 1919, este museu é um dos mais antigos dedicados à aviação. O seu acervo reflete a rica história da aviação francesa e internacional, abrangendo desde os primórdios da aviação no final do século XIX até as tecnologias espaciais modernas. E o próprio local onde está localizado o museu também é histórico, pois foi ali o primeiro aeroporto civil de Paris e é famoso como o local onde Charles Lindbergh pousou após completar o primeiro voo transatlântico sem escalas, em 1927. A própria estrutura física do museu tem um charme único, já que essa construção foi feita no auge da Arte Nouveau e todo o saguão do aeroporto conservou essa característica arquitetônica e artística. O salão de entrada do aeroporto Le Bourget e o próprio design da fachada do aeroporto é um charme histórico. O museu abriga mais de 400 aeronaves, além de foguetes, motores e outros artefatos relacionados à aviação. Ali estão, por exemplo, modelos icônicos como o Blériot 11, o primeiro avião a cruzar o Canal da Mancha. Mas os franceses também cultuam os seus heróis. A França tem os heróis da aviação, como o Louis Blériot, que foi o primeiro homem a atravessar o Canal da Mancha neste avião. Em 1909. Aqui uma foto da travessia em baixa altitude. Em 1909 ele passou próximo a esse barco, foi tirada a foto e aqui a notícia do seu feito, né? Blériot, aqui ele em cima deste avião, sendo saudado também pela multidão nas ruas de Paris. Blériot é um dos heróis precursores da aviação. E aqui tem um piloto famoso até hoje, que é o Roland Garros. Roland Garros foi um herói da aviação francesa nesses primórdios e tem aqui o seu busto, mas todos nós conhecemos o Roland Garros do tênis, né? Que deu nome ao estádio de tênis e ao torneio de tênis, um dos mais famosos do mundo. Aqui os dois irmãos Wright, que para os americanos são os primeiros homens a voar. Isso é polêmico. Ali estão também protótipos, inclusive de Albert dos Santos Dumont, juntamente com balões e dirigíveis, em uma coleção que celebra os primeiros experimentos com voos mais leves que o ar.
Para quem gosta de aviação, ou de história da aviação, estar aqui é um privilégio. Olha só a riqueza de detalhes e o capricho. Essa é uma réplica do Demoiselle, de Santos Dumont, um dos seus aviões ou protótipos mais famosos. Existem vários outros recriados aqui. Aqui os motores, vem comigo, os motores também utilizados, como esse motor de 2 cilindros e esse motor de 8 cilindros. Esses motores eram utilizados nestes pequenos primeiros aviões. Este de 2 cilindros, por exemplo, foi feito pela indústria Peugeot, que estava começando naquela época, especialmente por encomenda do Santos Dumont. Já esse de 8 cilindros foi desenvolvido pelo Léon Levavasseur, que, junto com o mecânico, fundou a Sociedade Antoinette, que viria a ser um fabricante de veículos. Agora, ao lado dos motores, e falando em motor, tem uma maquete muito legal que tem em cima o 14 bis e ao lado a maquete do voo dos irmãos Wright. Chega aqui a câmera colada no vidro que dá para ver mais legal. Esse voo, se vocês observarem, existe uma catapulta para impulsionar o voo dos irmãos Wright, que os americanos consideram como os pais da aviação. Mas o voo deles foi catapultado, enquanto que o 14 bis, que está aqui, foi içado ao ar pelo seu próprio esforço, ou seja, pelo motor, e ele foi o primeiro voo documentado onde o homem conseguiu decolar e voar sem ninguém puxando, ou sem um balão, ou sem uma catapulta, enfim, primeiro voo do homem. No acervo do museu também estão aviões emblemáticos, como o Concorde, caças a jatos e bombardeiros históricos. Em se tratando de guerras mundiais, os exemplares da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais são icônicos e imperdíveis de serem vistos. Mas todo esse desenvolvimento desses pioneiros corajosos que desafiaram os céus com esses aviões feitos de bambu, não é? E movidos com motores simples, a partir de 1914 começaram a ter um outro destino. Começava a tragédia da Primeira Guerra Mundial. E, com isso, os militares passaram a aperfeiçoar os aviões para uso contra o seu inimigo. Então, os aviões passaram a lançar projéteis, servir para observação e, com isso, a guerra impulsionou a aviação, mas as suas consequências foram muito trágicas. Olhem aqui a foto de um dirigível, um LZ-7, um Zeppelin que bombardeava inclusive a Inglaterra, a Escócia. E se você observar aqui na foto, essa aqui é a cabine traseira, ele tinha 2 cabines, era gigantesco. Essa aqui que tem no museu, e até a gente vai ter que chegar a câmera para trás um pouco, mostra a cabine traseira de um LZ-7. Olha o tamanho só da cabine. Imagine que tinha mais uma e tinha um dirigível gigantesco. Este avião, ou melhor, esse dirigível, esse balão, era usado para atacar os inimigos. E ele bombardeou Paris e bombardeou também Londres durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente de 1914 a 1916. Aqui a gente tem uma matéria de um jornal, Le Matin, falando sobre o bombardeio dos dirigíveis contra a França. E aqui a gente tem foto dos efeitos destes bombardeios. Os dirigíveis vinham sobre a França e lançavam as bombas contra a população, causando danos, como por exemplo, olha aqui, a destruição nas ruas das cidades francesas e também os funerais das vítimas. As pessoas estavam em choque pela ação dos dirigíveis, mas os aviões começaram a abater esses dirigíveis, que eram gigantescos, consequentemente lentos e pesados. Embora provocassem esse estrago, os aviões mais rápidos começaram a bater os dirigíveis. E a guerra nos céus foi ganhando ainda outro formato.
Este é um Newport 11, um avião francês muito utilizado na Batalha de Verdun, por exemplo, e até 1916 era o principal avião da então começando, né, a existir a Força Aérea Francesa, ainda submetida ao exército. Era um avião rápido, ágil, só que ele tinha um problema: a sua metralhadora, o seu armamento. Ele usava uma metralhadora Vickers que não tinha sincronismo com a hélice, e só uma metralhadora. Então ele só tinha 47 cartuchos para serem disparados, o que durava numa batalha 3 ou 4 segundos. O piloto tinha que ser muito expert, ou seja, muito as mesmo, né, para com 4 segundos de rajada conseguir acertar algum avião inimigo. Mas era um avião que foi muito utilizado, e é muito bacana ter uma relíquia dessa aqui no museu. Aquela metralhadora, como eu disse, a metralhadora Lewis, que estava no topo do Newport, em cima, não tinha sincronismo com a hélice. Existia também 2 metralhadoras Lewis montadas conjuntas, e aqui uma metralhadora Vickers, que também era montada no avião. A partir do momento em que houve uma sincronia com as hélices, aí os aviões começaram a fazer os dogfights, as lutas de avião contra o outro, de uma maneira mais acirrada. Começaram então a era dos ases, os ases da aviação, durante a Primeira Guerra. Outro avião que revolucionou a arte da guerra nos céus foi o Fokker D-7, considerado pelos pilotos aliados como o melhor caça alemão da Primeira Guerra Mundial. Fokker D-7, ele era armado pesadamente e era muito ágil. Este avião era temido pelos pilotos aliados. Agora, se o Fokker D-7 era um biplano, também existiram aviões com uma asa apenas na Primeira Guerra Mundial e usados principalmente para ataque ao solo. Este avião também era usado pelos alemães, era um Junkers 9, que tinha o metal já nas suas estruturas e não o tecido, como os aviões mais comumente usados na Primeira Guerra, e era com apenas uma asa, mas era um avião de ataque ao solo. Esse é o Breguet 14A2, um avião francês muito fabricado durante a guerra. Ele era um avião de 2 assentos. Se vocês chegarem aqui, vocês vão ver ali que ele tinha 2 assentos, ou seja, o piloto e o artilheiro, e com 2 metralhadoras juntas, né, em conjunto, que davam a proteção ao avião. Como que eles utilizavam principalmente o Breguet? Ele é um grande avião, né, contra os aviões alemães, como o que está ali à frente. Ele precisava agir em grupo, porque ele era mais lento, mas os Breguet iam juntos no combate aéreo, então formavam tipo uma caixa defensiva, um box, e com isso eles tinham uma defesa maior graças às suas metralhadoras traseiras Lewis, né, 2 metralhadoras Lewis, e em conjunto eles conseguiam se proteger melhor. Ou seja, a tática de caixa que os B-17, por exemplo, usaram sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial já era utilizada na Primeira Guerra. Opa, nivela, vai para cima. Pessoal, aqui tem um jogo, só que eu estou muito mal aqui com o meu avião Spad. Opa, oh meu Deus, vou cair. Consegui pousar. Muito interessante.
Estes uniformes são para os pilotos quando estavam de folga, mas quando estavam voando, os uniformes eram bem diferentes. Roupas de couro e de pele, e luvas grossas, óculos, máscaras, tudo isso porque quanto maior a altitude que os aviões desenvolviam, mais frio era. Então os pilotos precisavam, como eles estavam no cockpit aberto, a cabine não era fechada, eles precisavam estar muito bem agasalhados e muito bem protegidos do frio. Lutar nos céus naquela época não era fácil. Todo mundo conhece Antoine de Saint-Exupéry, o autor do livro Pequeno Príncipe. Você já leu esse livro. O que muita gente não sabe é que ele era um piloto de guerra e morreu em 1944. Aqui tem uma exposição e essa é uma das surpresas que os museus da Europa nos reservam, as exposições temporárias. E hoje a gente teve a sorte de achar ou de encontrar uma exposição temporária sobre a história do piloto Saint-Exupéry. Então, vou mostrar rapidamente para vocês. Aqui na exposição fala dos destroços de seu avião que foram encontrados na década de 80. Esse avião foi abatido sobre o mar Mediterrâneo durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944. E os restos do seu avião estão aqui expostos depois que foram retirados do fundo do mar Mediterrâneo. A exposição fala um pouco do piloto Saint-Exupéry, do escritor Saint-Exupéry, que fez o roteiro de filmes como Anna-Marie ou O Voo Noturno, filmes que fizeram sucesso no final dos anos 30. E tem também os seus uniformes de voo, uniformes militares de gala e a sua jaqueta de voo. Saint-Exupéry voava um avião tipo Lockheed P-38 do Esquadrão de Reconhecimento e foi abatido por um ME-109 sobre o mar Mediterrâneo. Ali um filme sobre a vida dele. Muito legal encontrar essa exposição do querido Albert Saint-Exupéry. Como os aviões usados na Primeira Guerra Mundial eram fáceis de produzir, material leve, sem grandes investimentos industriais, milhares deles se tornaram inúteis quando a guerra acabou em 1918. A França, por exemplo, tinha 12 mil aviões militares. E tudo isso passou então a ser usado para a paz, como, por exemplo, para o correio, as mensagens aéreas. Uma época gloriosa para a aviação. O mundo pareceu ficar pequeno. Antoine Exupéry, o piloto francês, por exemplo, que nesse período entre as duas guerras mundiais era um piloto de correio aéreo, escreveu uma frase bem interessante que está aqui no museu, mas ele escreveu: o avião é uma máquina, sem dúvida, mas que instrumento? Que capacidade de análise que ele nos faz. Esse instrumento nos fez descobrir a verdadeira face da Terra. A aviação, com o salto que deu durante a Primeira Guerra Mundial, parecia trazer um novo mundo e a gente esperava que, naquela época, as pessoas daquela época esperavam que os aviões de guerra virassem apenas sucata. Não foi o que aconteceu. Mas é lógico que nós, aqui do Viagem na História, gostamos mesmo da boa e velha Segunda Guerra Mundial, ou melhor, da história da Segunda Guerra Mundial. Então, nada mais aguardado do que o hangar com os aviões da Segunda Guerra. Vamos conferir. Olha só, de cara, o ícone, o Supermarine Spitfire. Esse é um Mark 11 LF. Que avião bonito, o Spitfire, né? Pintado com as cores da Grã-Bretanha.
mas da Força Aérea Francesa Livre está ali a Cruz de Lorraine no cockpit, pintado ao lado do cockpit do piloto. Esse é um belíssimo Spitfire. Aqui do lado temos o D-Voisin D520. Este era um caça do começo da Segunda Guerra Mundial, usado pelos franceses e também pelos britânicos. Um belo avião, embora mais raro. Esse nariz todo mundo conhece, não é? É do Republic P-47 Thunderbolt, o avião que era considerado o mais resistente, o caça mais resistente em termos de robustez da Segunda Guerra Mundial. Muito usado para ataque ao solo e também para combate contra outros caças. E era o avião que a Força Aérea Brasileira usou também. Aqui nós temos um P-47 nas cores da França Livre, que os franceses também usaram este avião. E o exemplar está inteiraço, muito bonito. Espetáculo mesmo. E como esse avião era forte. Olhem só o bojo dele, o motor radial. Espetacular. Belíssimo, belíssimo P-47. E o que dizer então do P-51, Cadillac of the Sky, Mustang? Esse também é um avião extremamente admirado pelos aficionados da guerra aérea na Segunda Guerra Mundial. Esse avião está com as cores americanas e foi o rei dos céus na segunda metade da Segunda Guerra Mundial sobre a Europa. Um Mustang muito bonito. E vê-lo aqui ao lado do P-47 e do Spitfire é algo interessante. Agora, todos esses aviões aliados da Segunda Guerra lutaram contra a Luftwaffe, e que está aqui representada também nesse Focke-Wulf 190, que era considerado um caça melhor do que o Me-109, o caça mais utilizado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Esse exemplar está bem bonito, bem preservado, e ao seu lado aqui a gente tem também o motor que ele utilizava. Esse é o tipo A8, um dos caças mais robustos e mais velozes da Segunda Guerra Mundial. Ali está o motor. É um motor bem MW, muito utilizado neste avião. Muito bacana esse motor. Olhem os detalhes da construção. E é muito legal você ver o avião e o motor, né, que ele utilizava. Esse motor foi construído em 1942. E isso que o Focke-Wulf apresenta, lembrando até o P-47 em alguns momentos, pela sua robustez. Um avião impressionante. E aqui do lado, a famosa bomba voadora V1, uma bomba voadora original, exposta também aqui no Museu Aeroespacial de Le Bourget. Vamos continuar nosso tour por aqui. Este avião, o Douglas Skyrider, foi um avião lançado no final da Segunda Guerra Mundial. Ele fez o seu voo inaugural em março de 1945. Chegou muito tarde para participar da ação, mas na guerra seguinte, na Guerra da Coreia, ele foi muito utilizado. E olha que tamanho de caça, é um caça que também era usado como ataque ao solo e equipado com foguetes. Um avião totalmente diferente se você comparar, por exemplo, com o Mustang que está aqui ao lado. Era outro conceito. Um avião impressionante e que teve um desempenho muito positivo, um desempenho de destaque na Guerra da Coreia.
gente tem a experiência sensorial de estarmos dentro de um C-47 e passando os filmes exatamente da Normandia, onde esse avião foi utilizado para lançar as tropas paraquedistas no dia D. Se você olhar para a janela, você vai ver que a asa do avião está pintada exatamente como estava no dia D. O filme é bem legal, principalmente aqui dentro do avião. Vou mostrar ele por fora agora para vocês. Essa experiência de estar aqui no C-47 complementa toda a experiência de visitar o hangar sobre a Segunda Guerra Mundial aqui em Le Bourget. O avião recebe muitas pessoas todos os dias e estar sentado no banco dos paraquedistas ali é muito legal. Assim como todo um segmento do museu dedicado ao Esquadrão Normandie-Niemen, os pilotos franceses que lutaram na União Soviética contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Nós já falamos sobre eles aqui no canal. As ações da esquadrilha Normandie-Niemen podem ser conhecidas aqui no hall que fica dentro do Museu Aeroespacial de Le Bourget. Sem sombra de dúvida, o mais importante, ou o que mais chama atenção aqui nessa exposição do Regimento Normandie, é exatamente o avião que eles utilizavam, um Yakolev Yak-3, talvez o caça mais possante da Segunda Guerra Mundial na Força Aérea Soviética. Este avião está muito bem mantido aqui, né? Está inteiro, e é um avião icônico da Guerra Aérea na frente russa. E era utilizado pelos pilotos do Regimento Normandie. A visita em si, no aeroporto e museu, oferece diversas atividades. Você pode ter acesso a aeronaves icônicas, como o Concorde e o Boeing 747. Você pode passear pela história das guerras mundiais nos céus da Europa. E o aeroporto é facilmente atingível, ou seja, existem linhas de metrô que você pode ir desde o centro de Paris e pegar um ônibus e parar na porta do museu, que abre todos os dias, exceto às segundas-feiras. E a entrada para exposições permanentes é gratuita, mas algumas atrações específicas podem exigir um pagamento. Se você é apaixonado por aviões, foguetes e pela história da aviação, prepare-se para se encantar. O museu é um lugar que respira história e inovação juntamente. Agora, já na área dos aviões mais modernos, pós-Segunda Guerra Mundial, um dos orgulhos franceses está aqui. Aquele é o Étendard, o primeiro avião supersônico para combates navais. E esse é o seu sucessor, o Super Étendard. Foi esse avião que na Guerra das Malvinas, por exemplo, atacou as fragatas britânicas junto com os Mirage, equipados com os mísseis Exocet. O Super Étendard é até hoje exatamente isso, um estandarte da Força Aérea Francesa. É lógico que aqui em Le Bourget não poderia faltar o Mirage. Esse é o Mirage F1, sucessor do Mirage 3000. Um dos aviões que ainda é utilizado até hoje por algumas forças aéreas no mundo, e é um avião icônico com um desenho único e uma capacidade operacional exemplar. E para nosso orgulho, aqui está um Embraer Tucano, com as cores da Força Aérea Francesa. O Tucano foi um avião de grande sucesso fabricado pela Embraer e é utilizado como treinador, principalmente, nas forças aéreas ao redor do mundo. Este é um Tucano de 2 lugares, exatamente para isso, para treinamento e ataque ao solo. Ele foi substituído depois pelo Super Tucano. Lançado em 1985, esse é um caça de 4ª geração, é um Rafale, um dos aviões que o Brasil quase comprou na sua famosa licitação dos nossos caças, que acabou ficando com a Sauber. Mas o Rafale é um avião
bonito, ágil, rápido, possante, como deve ser um caça de quarta geração. Muito bacana vê-lo aqui. Se o Mirage foi um avião francês de muito sucesso, isso não pode ser aplicado ao Mirage 4000 ou Super Mirage. Você percebe que ele é maior do que o Mirage, né, que tem um aspecto menor. E esse avião ele foi desenvolvido para competir com o F-18 americano. Mas não teve muito sucesso, nem de vendas, tanto é que ele foi aposentado. Uma pena, porque é um belo avião. Fala sério, você já esteve cara a cara com um monstro? E não sou eu, é o A380. Esse sim é um monstro. Olhem o tamanho deste avião. Só aqui em Le Bourget você pode ficar cara a cara com o A380. Só que nós não vamos ficar só cara a cara, não. Vamos abrir espaço aqui nos nossos aviões de guerra e entrar dentro de um avião comercial, no caso essa lenda aqui. Bom, eu falei para vocês que a gente ia estar dentro do avião, só que do A380 não estava liberado o acesso, mas agora a gente está no 747 e eu vou levar vocês para a cabine de comando de um 747 daqui a pouquinho. Ficando igual? Vamos lá então. Vamos para a cabine de comando de um 747. Aqui tem um lounge, acho que é para tripulação. Para 16 pessoas ficarem aqui. Provavelmente a tripulação, porque a primeira classe é embaixo. E assim que o pessoal sair aqui, a gente vai olhar ali como que é a cabine de controle. Vamos olhar agora como que é, então, a cabine de comando cockpit do 747. Uau, venham ver. Pour 6. Muito legal, porque ele fica acima das cadeiras das poltronas. Vamos olhar melhor a primeira classe. No 747, a primeira classe é bem na frente do avião. A tripulação fica em cima, então no nariz do avião vai a primeira classe. Privilegiados. Este avião está na configuração de 2 poltronas, 4 poltronas e 2 poltronas. Mas, como ele é um modelo um pouco mais antigo, evoluiu a questão da ergonometria, o tamanho e largura das poltronas, e viajar ficou mais cheio e mais desconfortável. Bons tempos. Agora, quando você está num avião, você só vê o revestimento, né? Olhem só como é a estrutura de um avião de passageiros. Ar-condicionado, fios elétricos e tudo mais. E aqui a gente tem a oportunidade de ver também aonde vão as valizas, as malas e as cargas do avião, né? Olha o tamanho que é isso. Por exemplo, nesse você pode levar até um carro. Aqui vão as bagagens. Então um avião é assim, um avião pelado, vamos dizer. Ele é desse jeito. Impressionante. E você ainda tem mais. Aqui vai a classe econômica. Lá no fundão do 747. Pode chegar para ver. Vocês vão ver que é igual hoje, né? Mudou a questão da disposição das cadeiras e a ergonometria destas. O 747 é muito grande. E foi legal vê-lo assim, por dentro, seu esqueleto.
Na próxima vez que eu tiver a sorte de viajar no 747, eu espero que seja com vocês, rumo a Paris, a França, ao Le Bourget Museu e ao nosso roteiro aqui pela Normandia. Eu espero que eu tenha a sorte de viajar no 747. Não são muitas as companhias que operam ele no Brasil. Mas junto com o A380 e o 747, a gente tem dois monstros aqui da aviação comercial. Todas essas armas, principalmente as bombas voadoras V1 e V2, armas secretas alemãs, permitiram o desenvolvimento dos programas aeroespaciais. As armas da vingança acabaram não servindo para nada para Adolf Hitler, além de causar mal a mais pessoas, mas não mudou o destino da guerra absolutamente. Mas as armas, principalmente os programas de foguetes, acabaram por levar o homem e os seus equipamentos como satélites de comunicação para o espaço. No fim, serviram para alguma coisa. Neste saguão dedicado ao Concorde estão os dois grandes orgulhos da aviação francesa. O Concorde, aliás, são dois, e o Mirage 4. Aqui está a nata da inventividade aeronáutica francesa, que começou, se vocês se lembram do começo do programa, lá nos balões e terminou aqui no Concorde. E agora a gente vai entrar dentro desse Concorde também. Para vocês verem, eu não fui feito para um Concorde. O teto é muito baixo e o avião é estreito. E lembra quando ele estava com a velocidade Mach 2, ou seja, 2 vezes velocidade de som, o avião ainda afilava mais. Difícil e apertado. Eu não teria coragem de voar no Concorde. Mas era um avião revolucionário, supersônico e tudo mais. Olha só, eu com o meu 1,93 m, como estou aqui. As cadeiras ficavam duas de cada lado, ou seja, a capacidade era pequena de passageiros. A gente acabou de sair de um 747, você sabe a diferença. T'as vu, il y a toujours autant de sièges, il y a toujours les 4 sièges, t'as le pilote, le copilote et après t'as 2 sièges derrière. Ouais. Bom, após a aula aqui da francesa, então você sabe, piloto, copiloto, toda a equipagem ali, a cabine do Concorde. E você sai de um, já entra no outro, olha que legal. On sort d'un avion et on rentre dans un autre avion. C'est avec la nourriture hyper bon. C'est une compagnie aérienne, oui. Olha que legal. Saímos de um avião e entramos no outro. Esse era o protótipo e esse foi o avião comercial. Ah, tu vois, bah là, regarde, il y a encore les sièges. Aqui dá para ter uma ideia melhor dos assentos. Era bem apertado, mas tinha um bom espaço entre as pernas. Mesdames, Messieurs, votre commandant, nous approchons de la côte près du Havre et l'accélération que vous ressentez maintenant est due à l'allumage des réchauds. Olha a configuração completa, como era apertado. Ouais, t'as vu, c'est plus grand. Il n'y avait qu'une seule dans le monde, c'est une seule au monde. Mais non, celui-là c'en est un aussi. C'est juste qu'il y avait des parties. O legal é você ver toda a aerodinâmica das asas em delta e aqui o nariz do avião feito para furar a resistência do ar. Realmente aerodinâmico total, muito interessante. Visitar esse hangar com dois Concordes torna tudo uma experiência ainda mais interessante, porque é o último hangar que você visita, então você vê toda a evolução do voo, né, do homem no balão, etc., passando pelas guerras, e encerra aqui nisso que é o futuro, não é? Porque apesar dele ter sido aposentado, existe toda uma ideia de continuação do projeto do Concorde, aperfeiçoando, e vem aí o próximo passo da aviação comercial. Ela está estagnada faz tempo. Olha esse motor, essa turbina, o tamanho disso.
turbina do Concorde era bem diferente, o motor projetado e o sistema de pós, o que eles chamam de afterburner, né? Que ganha aqui uma simulação bem interessante. Convido vocês a visitar esse museu, o Le Bourget, vale a pena. Você pode fazê-lo conosco. Temos vários roteiros para o ano que vem, tanto para a França, Normandia, Bélgica, Holanda, também para a Alemanha, leste europeu, Itália. Entre em contato conosco, garante seu lugar em um dos nossos próximos grupos. Já temos os grupos em formação para 2025, com poucas vagas disponíveis em cada um. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garante seu lugar. E boa viagem! Espero que você tenha gostado dessa visita aqui ao Museu do Ar e do Espaço de Le Bourget, na França. Estando em Paris, sempre é uma boa pedida. É fácil de chegar aqui através do metrô e você passa um dia muito agradável, principalmente para quem gosta da história da aviação ou de história militar. Fica a dica para você. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe o canal com seus amigos, deixe também o seu comentário e se inscreva no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais história.